A nossa aula hoje é para falar sobre personagens, sobre narrativas, e eu queria retomar a questão do argumento, que vocês já têm ele aí mais estruturado, mas eu acho que semana passada a gente estava com o grupo da carne ainda definindo algumas abordagens, né? Então, eu só queria, antes da gente falar de personagem, narrativa, falar de argumento. Eu não sei, eu acho que eu não cheguei a colocar ali no Moodle o material desta aula, porque eu tenho que escanear aqui, mas ele é deste livro aqui, tá? Do Sérgio Puccini, tá? Da parte em que ele começa com um argumento e ele vai indo, desdobrando em personagem, narrativa, né? Então, só para vocês terem uma noção de referencial teórico, tá? Que eu sei que alguns, inclusive, estão fazendo ou estão pensando em fazer coisas para o TCC de documentário, então é sempre legal vocês guardarem esses materiais da disciplina, tá? Eu acho bem importante a gente ter essas partes de referência, né? Porque ajuda vocês a pensar, embora documentário seja uma coisa super empírica, né? E a gente tende, tal qual o Tele, trabalhar de modo muito assim, vamos botar a mão na massa, vamos fazendo e vamos aprendendo no fazer, né? Mas acho que vocês já estão aí, sétimo semestre, num ponto, né? Que vocês já começam a pensar em como teorizar toda essa prática, né? E é legal vocês terem essas referências, tá? Então, assim, sobre argumento, uma coisa importante, né, é lembrar aquelas perguntinhas que a gente se faz lá mesmo nas cadeiras, né? Todas as cadeiras, na verdade, que envolvem narrativa, né? Que é o que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, pensar se o que vocês têm aí em mãos para o projeto, né, que vocês vão entregar. Aliás, depois falamos um pouquinho do projeto. Se o que vocês têm em mãos responde essas 6 perguntinhas, né? O que é, né? Quem que está envolvido, quando que vocês estão fazendo esse recorte temporal, né? Onde que isso ocorre, como e por quê. Né? Então, nem sempre vocês, dependendo do que vocês vão estar, o assunto que vocês vão estar trabalhando, a ênfase pode ser mais no o quê, ou no como, né? Ou no porquê. E aí as outras perguntas elas perdem um pouco o sentido, né? O tempo, o espaço. Já para alguns assuntos, tempo e espaço é o caminho norteador, né? As demais é que perdem essa relevância tão grande, né? Então, não fiquem meio assim, se, mas o meu não responde todas as perguntas assim, 100%, porque é isso aí, tem coisas que vão ficar menos importantes em função da temática e da abordagem que vocês estão usando. Então, essas perguntinhas, elas compõem o argumento, elas precisam estar muito bem respondidas, né? Para que vocês consigam trabalhar o que a gente chama de storyline, a linha da história, né? Que para vocês essa linha da história esteja bem clara, tá? Tranquilo aí para vocês? Todo mundo se sente assim tranquilo em relação a essas questões do Sim, argumento? bem tranquilo. Bem tranquilo, tá. Bom, então eu acho que assim, o argumento vai ser um ponto bem de partida, né, do projeto de vocês. Alguns já devem ter feito, outros devem estar aí ainda em curso de concluir. Mas acho importante a gente, então, agora pensar um pouco. Nós tivemos uma aula sobre entrevista e ela foi bem importante para a gente ver como como varia, né, o que a gente consegue extrair, né, de depoimento de uma pessoa, né? Então, quando a gente fala de personagem, a gente está falando, sim, da questão da entrevista, né? Na questão dos filmes, não seria tanto a entrevista, seria mais uma análise de encenação. Então, acho que aqui vale esse ponto, né? Que é a diferença entre um documentário e um filme, por exemplo, é que um está na base do roteiro para encenação, para uma atuação, né? E a outra está na base da entrevista. Então, o personagem de base entrevista, ele sempre é um mistério, né? Não tem, é um pouco do que falamos na aula passada sobre roteiro, né? Não tem como a gente prever claramente no primeiro roteiro o que vai ser dito. Né? Professora, só que nem todos os filmes de documentário não possuem algum elemento da ficção, da encenação, porque alguns têm esses elementos. Por exemplo, em Ilha das Flores, nós vemos personagens de ficção. Nós vemos uma montagem que reproduz o cenário, né? Muito bem colocado.
Nós vemos isso. O que não retira dele o caráter documental, porque o que nós vemos é uma forma de retomar alguns consideram Ilha das Flores mais como uma antologia do que como um documentário, propriamente. É uma forma de ver, né? A gente pode ver de vários modos. O documentarista ele vai te dizer como ele vê, e essa forma de ver está posta, né? É onde ele enquadra. Agora, a gente pode discutir. Acho que isso aqui não tem tanto um ar documental. Acho que isso aqui é mais não ficção, ou mais ficcional, ou mais, né? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Mas o que classifica a obra é o que o criador diz, né? Aí a gente pode discutir com o criador. Não, olha só, isso aqui não está tão assim, né? Lembram que eu trouxe para vocês um documentário de um grupo de alunos e que disse, bom, isso aqui é um documentário, e nós questionamos, será que é uma reportagem especial? Será que isso aqui ficou um documentário? Mas não, vejam, a nós cabe sim o direito de questionar, isso aqui é um documentário mesmo? Onde é que estão os elementos? Mas ao criador cabe ele dizer o que ele quiser, né? O que ele acha que é, pelas razões que lhe vem à cabeça. Mas os elementos, eles se cruzam, né? Importante a gente lembrar, quando a gente está nessa esfera do audiovisual, a gente tem o cruzamento de muitos subentendimentos, né? Então, a gente não consegue colocar tudo numa caixa quadrada, né? Aquela aula sobre os subgêneros diz muito sobre isso, né? Tá, é poético, mas não é só poético, né? Mas o poético está em vários lugares, né? Alguns chamam de dramático também, né? Então, são elementos que cruzam muitas vezes, né? E a gente pode analisar e deve analisar, né? Mas lembrando que quem dá nome aos bois, né? Quem pariu que o nomeie, mais ou menos isso, tá? Bom, e daí nessa linha dos personagens, né, eu gosto muito dessa visão do Coutinho, né, que ele fala que o personagem, ele nasce da relação desse sujeito, primeiro com o assunto que eu estou dizendo que se trata o documentário, e segundo com a relação de quem o entrevista. Então, observem, vamos pegar a Renata aqui na minha frente. Vamos pegar a Renata e dizer que ela é personagem do meu documentário, tá bom? Bom, vejam, a Renata tem uma vida ampla. A Renata é mãe, a Renata é estudante, a Renata é estagiária, a Renata é filha, a Renata tem um monte de histórias aí, né? No que eu digo que o meu documentário é sobre carreira, observa que algumas Renatas já saíram dessa frente, né? A Renata Filha daqui a pouco já não vai ser tão relevante nessa história, vai vir uma retomada desde o primeiro vestibular, as escolhas, as dúvidas, né? Vai vir a questão de talvez uma pausa profissional, né? Vai vir um insight de que eu preciso retomar aquele desejo lá do passado, e aí vai vir a história da Renata estudante hoje, né? Estou chutando a tua história aqui, Renata. Mas... Eu vou ver onde é que está a câmera escondida aqui em casa. Tu viu só? Não, aqui Fiquei preocupada. Jogamos os búzios, caiu, a mãe de Ná tá dizendo que era assim. Na real, tá na rede social, todo mundo sabe, né? Mas não vi, eu não vi. Tô então aqui... tá, então tem câmera, tem câmera. Não tem câmera. Mas olha só, repararam que no que eu falei, a temática ser, o assunto, o argumento do meu documentário ser carreira, eu já enquadrei a Renata num papel. Então é isso que o Coutinho quer dizer quando ele fala, né, que o personagem nasce da relação com o documentário, do assunto que eu apresento. Olha só, Renata, estava pensando em te convidar para ser personagem de um documentário sobre carreira, papapá, né? E daí isso aciona dela toda uma triagem, todo um filtro, né, de história de vida, e a partir dali começamos eu e Renata a conversar. Veja, o próximo passo é o que o Coutinho diz, a relação com o entrevistador, e conforme for o nosso vínculo, a confiança que ela sentir nas minhas palavras, né, no trato que eu estou dizendo que eu vou ter, com o cuidado da história dela dentro do meu documentário, isso vai criando o personagem Renata. E aí ela vai me entregar alguma coisa, que é o que nós vimos na aula de entrevista. Aquela entrevista, aquela fonte entregou para aquelas pessoas, né,
o que se estabeleceu na relação, mas não estranhamente, reparem isso, não estranhamente ela entregou ao advogado uma discussão, né, sobre ser punida por ter cometido alguma coisa, né, se foi uma pena suficiente ou não. Não à toa ela entregou para as entrevistadoras xamãs a sua emoção e sensibilidade. Não à toa ela entregou para o Coutinho elementos, né, sobre mentira, verdade, apuração, porque o Coutinho faz muito esse jogo da apuração, ele tem uma coisa muito jornalística, né, na verificação de fatos. Ele faz isso até em outros, acho que nós mostramos da Daniela também, ele fica questionando, né? Por que você não olha para mim? Por que você não responde? Então, ele fica apurando se o que está sendo dito é verdadeiro ou não, a intensidade, ele retoma a pergunta de novo, pergunta mais uma vez para checar, pergunta de outra maneira, ele faz um teste com a pessoa, né? Quase um teste psicológico, ele pergunta de outra maneira para ver se a resposta vai ser a mesma, né? E aí, não à toa, ela entrega, né, várias versões que ela não entrega para outros. Ela entrega para aquela escritora possibilidade de ser personagem de um livro, trazendo a questão de será que existe amor? Será que eu amei de verdade? Você já amou, não amou? Vejam, ela era escritora de quê? Romances. Né? Romances, livros que falavam sobre a vida, o trabalho das pessoas e tornava isso interessante. Então, lá nós analisamos muito os entrevistadores como ponto de partida de pensar em como eu me posiciono, em como eu pergunto. E agora, quando a gente fala de personagem, observem que a gente olha agora com os olhos, outros olhos, e percebe o que ela entregou. E por que ela entregou. Né? Ela entregou porque, primeiro, ela sofreu uma filtragem temática. Olha só, eu sou documentarista, vou te entrevistar, não conheço nada sobre você, né? Ou eu sou psicanalista. E ali ela entregou o pai, a história do pai que ela não fala para ninguém. Ninguém ela falou a importância do pai, porque ela só fala da relação com a mãe, os conflitos. E este é o ponto que eu até diria que se vocês assistirem de novo esse documentário, que é maravilhoso, vocês vão começar a se dar conta de todas essas questões relacionais, né, que constroem, que forjam o que a gente chama de personagem. Possivelmente, vocês estão na fase de pensar e buscar personagens para a história de vocês. Então, quando a gente faz isso, observem que vocês vão fazer um caminho muito parecido. Eu estou procurando um personagem assim, assim, assado. Quando eu digo isso, o que eu já estou? Eu estou criando uma categoria para ver se eu acho alguém que se enfia dentro dessa caixinha, né? E aí vocês vão ver se essa figura funciona, se ela não funciona, como é que isso se dá, né? Como que eu busco personagem? Como eu faço isso? Eu posso ir daqui a pouco, eu vou perguntar para as pessoas, obviamente, vou fazer uma busca na internet, mas eu posso ir, sei lá, no Twitter. Estou buscando personagens, assim, quase como quem busca um estagiário, assim. Posso fazer isso? Ou não? Posso fazer. Né? Chance de eu conseguir alguém próximo do meu desejo. Eu faço sempre. Não, pode fazer. E dá certo, e dá certo. Nosso E último personagem foi assim. Nosso último personagem, joguei para o mundo e veio. É isso. O que eu ia dizer é, não fiquem nas bolhas dos amigos. Né? A gente às vezes fica, será que é certo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Mas é assim que se produz. É no campo do desconhecido. Né? Então, eu não tenho uma fonte, eu já falei com todos os meus parceiros, amigos, ninguém conhece alguém com essa história. Se lancem para o mundo, busquem comunidades, né? Agora a gente está meio desarticulado com esse lance de comunidade, mas tinha uma época em que as comunidades eram muito fortes, né? As páginas de comunidades. E ali a gente conseguia fontes maravilhosas, porque eram comunidades que já tratavam sobre o tema, né? Então, assim, busque a pesquisa que antecede o encontro da fonte do personagem, é justamente uma forma da gente ir criando um funil que, a gente chega em algumas possibilidades. E aí não fechem possibilidades.
Porque, às vezes, essa pessoa funciona... Ela tem uma história maravilhosa, gente. Maravilhosa. Mas ela é péssima para contar a sua própria história. Né? Então, esse é um ponto também importante da gente pensar, né? Funciona para o vídeo, ela conta bem a sua história, ela narra legal a sua história. Eu nunca vou esquecer de uma produção que o aluno ele foi entrevistar, a pauta dele era assim, ó, ele queria fazer uma matéria, não era uma matéria, era um web documentário para online, quando a cadeira de produção de jornalismo online trabalhava web documentário. E aí não tinha essa aqui de documentário dentro do currículo. E aí ele queria fazer sobre as prostitutas velhas da Andradas. Né? Sabe ali onde tem aqueles engraxates, umas coisas de xadrez, né? Umas mesas de xadrez? Por aquela região, várias garotas de programa que, enfim, estavam lá, não me lembro, assim, não entendo, tá? Estava em alguma rua de Porto Alegre que era das novinhas. E lá se concentra, né, a velha guarda da prostituição. Então, ele queria fazer exatamente um documentário, um web documentário sobre a velha guarda da prostituição. E ele foi, e ele era ótimo, sabe aquele repórter despachado, assim, envolvente, que vai, ele foi, encontrou uma mulher, e ela sentou, e, gente, ela contou a vida dela, e a vida dela era perfeita para o que ele queria fazer. Perfeita. Aí ele voltou para conversar com ela, e nunca mais conseguiu a mesma ação. Né? Nunca mais ela conseguiu contar daquele jeito, já foi mais sem graça, já foi mais protocolar, ela repetia muitas vezes, como eu te disse, como eu te disse. Entendem por que a pré-entrevista não é feita muitas vezes pela mesma pessoa? Para evitar mas André, eu já te disse isso, já te contei que eu me formei em relações públicas e tudo mais, sabe? Para evitar essa broxidão no falar novamente, agora para as câmeras, né? Então, a gente tem que ter um cuidado no que a gente seleciona o personagem, né? E vai conhecê-lo para ver se ele realmente vai funcionar. Entendam, vai funcionar, a história dele se encaixa dentro da narrativa, e nós já vamos falar de narrativa. A gente tem que tomar um cuidado para não esvaziar o que ele tem a dizer numa pré-entrevista que não está gravada. Né? Alguns pedem autorização para gravar essa pré-entrevista já. Né? O que me parece até bem interessante nesse modelo que a gente está remoto, né? Que a gente está interfaceado por um programa. Daqui a pouco perguntar, tu te importa que eu grave, assim, só para daqui a pouco, se eu, né, depois me perder e quiser retomar e pensar com alguns colegas, né? E aí, ou daqui a pouco tu diz uma coisa muito interessante que a gente possa já usar, né? E se a pessoa não se importar, gravem. Gravem, porque já funciona como um material que vocês possam utilizar, né? Então, esses cuidados são bem importantes, né? A pré-entrevista, ela pode ser uma coisa mais formal, né? Assim, já posicionado, já enquadrado, né? Se vocês vão gravar, é importante. A gente, semana que vem, vai falar sobre enquadramentos, cuidados, né? E tudo mais. Mas ela também pode ser bem desalinhada, bem disruptiva, se for uma conversa só de checagem mesmo de checkpoints, assim, né? Não, realmente, eu vivi isso, eu fiz isso. Não, tá bom, então acho que funciona bem, né? Aí vocês explicam o que é, e aí quando vocês vão entrevistar, não precisa explicar mais nada, aí vocês se preocupam com outras coisas, né? Como enquadrar, dirigir a cena e tudo mais, né? Então, esses cuidados são bem importantes, né? No que a gente vai conversar para gravar a entrevista, né? Lembrem sempre de ativar o tema no personagem. O que é isso, né? Ativar o tema no personagem é relembrá-lo de em que espaço ele entra, né, dessa narrativa. O que vocês esperam dele, né? Onde que vocês esperam colocá-lo como personagem dessa história, né? Então, às vezes, antes da entrevista, vale a pena dizer, olha só, Renata, só te relembrando, né, o documentário sobre carreira, né? A gente tem alguns personagens que vão contar
a sua história, né? E é muito legal a tua parte, assim, que tu conta sobre a desistência de uma, né? Como é que foi a transição. Então, vocês estão vendo que eu estou reativando o tema e já dizendo, me interessa em ti isto, para que não fique aquela conversa que fica esvaziada, uma resposta evasiva, que não responde o que vocês precisam, tá? Então, isso é uma forma de vocês dirigirem o personagem na narrativa, olha só, tu entra aqui na narrativa. Não precisa explicar muita coisa para além disso, mas só retomar o que é importante que seja dito nessa conversa que está sendo gravada. Isso a gente chama de ativar o tema no personagem, né? E aí a gente vai coletar desse personagem as mais variadas ações e reações. Então, toda vez que eu interajo com o personagem, é porque eu estou vendo que essa ação ela está incompleta. Ele está me dando uma história que faz sentido na linha do tempo da cabeça, da lembrança dele, mas para o que eu preciso, e sabendo que na história dele tem isso, né, que ele já me contou numa pré-entrevista, eu vou fazer uma ação para que ele tenha uma reação. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma colocação que vai mobilizar ele, redirecionar ele, para que ele me dê uma reação. Então, aqui a gente está pensando tecnicamente no poder da entrevista. A entrevista tem a capacidade de ir nos encaminhando para o rumo que a gente sabe que a pessoa tem essa vivência, ou que a gente gostaria que ela apresentasse essa parte da vida dela, né? Ou essa forma de pensar. Então, a entrevista é uma ferramenta muito poderosa para que a gente consiga guiar esse personagem dentro de um filtro que a gente já fez, que é o recorte temático ali, que ele vai estar na minha narrativa. Tranquilo? Então, diga. Não, só uma questão, assim, o nosso documentário ali, a gente estava pensando em fazer, né, entrevistar pessoas que compram carne, né, e daí a gente estava pensando, né, em açougues, enfim, não são pessoas que a gente pautariam, né, a gente não teria o conhecimento de quem são essas pessoas, né. A gente poderia fazer, como é que a gente faria essa investigação prévia dessas, como é que a gente... Muito bom, Vitor, muito bom. Tem duas coisas muito boas que vieram dessa tua colocação. A primeira é que personagem não precisa ser um ser humano, tá? Personagem pode ser uma coisa abstrata, não precisa ser uma coisa consolidada ali, né? Pode ser algo que ocupa o lugar de um personagem. E segundo ponto é que eu posso ter o personagem na base da entrevista, que é esse que eu estava falando, né? Que é aquele que a gente vai pautar ele, vai enquadrar, né? E eu posso ter uma amostragem opinativa, eu posso ter uma amostragem de pessoas que vão representar um coletivo que representa uma grande persona, né? Uma história de persona, que é isso que tu está falando, né? De compradores de carne. Então, nesse aspecto, tu não vai conseguir fazer no detalhe esse pente fino, né? Essa condução, porque vai muito de quem vai estar passando ali, quem vai, né? Então, varia muito, tá? Esse personagem que eu estou falando, de base de entrevista, que a gente tem todo cuidado, né? É aquele, assim, pensem, é quase como aquela personagem ali que estava dando entrevista para os 7 entrevistadores, né? Então, que tem todo um cuidado, toda uma apuração, toda uma pré-entrevista. É diferente a relação, né? É que nem o do edifício master do Coutinho, né? Tem todo um cuidado ali em ver, mas às vezes não passa por aí, às vezes é quem está chegando, quem está passando, então tem muito da proposta do que vocês vão estar trazendo, tá? Outra coisa importante em relação a personagem, né? Vocês têm dentro do argumento de vocês e do estilo de documentário que vocês pretendem, né? Quem já definiu o estilo, vocês têm algumas questões assim a pensar, né? Se vocês querem algo excessivamente tocante, dramático, procurem evitar pessoas verborrágicas. Pessoas que falam que nem eu estou aqui, tá? Por quê? Porque o excesso de fala prejudica o tempo que se necessita para criar uma dramaticidade.
Então, às vezes a gente fica assim, isso aqui não funcionou tão legal. Não funcionou, muitas vezes, porque a pessoa não dá pausa. Ela não consegue deixar um respiro. Vamos retomar que na aula, acho que foi a aula passada que eu mostrei para vocês o clímax, né? Aquela curva que a gente vai, né? A gente tem várias etapas dentro do documentário que vão chegar em pequenos clímax, né? E na temática central, quase sempre um grande ponto de clímax, né? Num tempo de 10 minutos. Mas a gente sempre parte com um personagem da inércia, daquela conversinha xoxa que não sai, né? Não chove, não molha, né? E aí a gente vai e pega o que a gente chama de breaking point, assim, o ponto de virada, né? Que a gente, aqui acionou, deu o gatilho para a pessoa falar. Aí ela, foi isso aqui, ó. Na verdade aconteceu isso, e aí ela vai por conta própria. É quase como se ela tomasse uma descarga, assim, um Red Bull, e ela vai, entendeu? Vocês até pensam assim, será que agora eu faço a próxima pergunta? Não faço, né? Ela entrou na emoção da coisa. E aí, a gente tem que aproveitar isso, porque isso aí é que nem assim, ó, eu já contei para vocês que minha frustração é não saber tocar violão e surfar, né? Então, assim, no que tange o surfar, o professor Juan, que não me escute, mas assim, a onda ela vem, o cara tem que aproveitar. Se ele tomou um caldo ali, ele perdeu uma chance, alguém vai pegar ela mais para frente, né? Então, é isso, o clímax é aquela onda que se forma que eu tenho que tentar surfar ela todinha, porque eu não sei quando que vai vir a próxima tão perfeita e tão boa, tá? Então, cuidem para não atrapalhar essa emoção, esse clímax, né? Porque ali vocês vão ter vários elementos de recorte, mas lembrem que ao vocês sentirem que está esgotando, deixem isso encerrar, não emendem com uma próxima, porque a gente parte da inércia, vai para a emoção e depois vai para a reflexão. E este tempo, ele precisa acontecer especialmente para quem vai trabalhar algo mais poético, mais dramático, mais reflexivo. Esse tempo onde dá a explosão, dá o gatilho, respira, daqui a pouco pode dar outro, respira, né? Então, até nas perguntas, eu digo para vocês assim, cuidem para vocês não colocarem duas perguntas muito bombásticas uma atrás da outra. Deem uma respirada, né? Especialmente para quem não quer trabalhar tanto corte, quer trabalhar numa linha de mais sequência, plano sequência da entrevista, né? Que a pessoa possa ter o auge, e depois ela vai ter a diminuição, depois possa ter outro auge, né? Então, tudo isso é construção que a gente já faz na própria modulagem ali de abordagem do entrevistado, tá? Não tem regra, tá? Tudo isso que eu estou contando para vocês é teoria de livro, é um pouco da minha experiência, é muito do que eu já vi acontecer na prática, né? E vocês vão ter o jeito de vocês de fazer, né? Porque eu sempre digo, né? Entrevista é sempre algo que a gente se sente com uma lacuna, sempre, né? Até o ponto em que a gente consegue faz tanto, que aquilo já está na gente. Mas não é algo que a gente lê um livro e está resolvido, não é algo que a gente assiste uma aula e está resolvido, porque tem a ver com a nossa subjetividade. Como eu, Andréia, me posiciono perante o meu entrevistado, como eu estabeleço conexão com ele, né? Como eu tenho ética ou saio atravessando ele, né? Então, como é que a gente vai construindo isso? Isso é muito, muito, muito delicado e é muito de cada um. Tem a ver com a nossa personalidade também, que vocês vão descobrindo coisas que não funcionam no jeito de vocês, que, ali se eu tivesse, talvez se eu não tivesse sido tão direto ao ponto, teria falado alguma coisa, eu senti que tinha alguma coisa, né? Então, vejam que a gente vai experimentando e vai aos poucos regulando essa bússola, né, de como fazer para cada caso, né? Falei no Juan, me lembrei de uma entrevista ótima que ele fez com o Colares, que ele tomou uma bota na cara. Ele diz, nunca apanhei tanto do cara. Que ele foi fazer uma pergunta e aí eu não sei o que foi que o Colares respondeu e ele fez uma contra-pergunta e ele disse, para cima do... Como é que ele falou? Para cima do negão, não. E aí o Juan disse, fiquei quieto.
né? E aí ele conta, né, que eu acho que eu podia ter feito, eu não precisava ter feito a segunda pergunta, eu podia ter deixado ele esvaziar e depois entrado, né? Então vejo assim, mesmo os caras que já tiveram uma boa cancha aí na vida, né, ainda assim percebem ao longo dos tempos, aqui eu tinha, aqui eu tinha, aqui eu tinha. E eu digo o Juan porque eu fiz muito trabalho a gente tem um documentário que nós fizemos juntos, eu não sei se eu comentei com vocês o documentário 360, chamado Eles Vivem de Restos. Eles comem restos, ou eles comem sobras, agora eu já nem me lembro mais, faz tanto tempo. Que é um documentário na Ceasa de famílias que sobrevivem de sobras, dos restos. Acho que tu comentou por cima. Por cima, né? É. Então eu discuto muito com o Juan essa coisa assim, qual é o nosso lugar, o nosso papel como entrevistador, né? O que muda quando a gente aparece nas câmeras? O nosso estudo era isso, né? A câmera era 360, o repórter está dentro da cena. O que muda? Muda muita coisa. Muita coisa, entendeu? Tu se torna personagem, né? Então eu me lembrei dele agora, que são discussões muito importantes, né? E da gente retomar, né? Coisas que a gente fez e que não deram tão certo, né? Eu me lembro de uma vez, uma entrevista essa eu não sei se eu comentei com vocês, que eu fui entrevistar uma figura lá política e aí botei ele na frente de um muro que tinha 2 pés assim marcados. Contei para vocês? Tipo assim, dois pés. Acho que falou, mas continua. Não sei se eu falei aqui ou se eu falei lá no online para ti, Renato, enfim. Acho que talvez tenha sido no Projeto V. Pode ser. Mas, assim, são coisas que depois, quando tu vai editar, tu vê e diz, puta, que mancada, como é que eu não vi esse negócio? Mas é que a tua cabeça tá tão preocupada com outras coisas que tu não vê às vezes, né? Então, a gente vai falar sobre enquadramento semana que vem, porque essas gafes, elas acontecem e elas nos ensinam muito, né? E eu me lembro que eu fiquei muito indignada, porque eu, que era fotógrafa há muitos anos, como é que eu não enquadrei? Eu posso errar tudo, menos enquadramento, menos pensar na cena, né? Então, mas acontece, né? São coisas que a gente tem que pensar, certo? Bom, e aí eu queria entrar com vocês na questão da narrativa, né? A gente tem o tempo histórico e a gente tem o tempo narrativo. Vocês entendem a diferença dessas duas coisas? O histórico é o que envolve a vida do personagem ali, o que ela vai contar, e a narrativa é aquele momento que a pessoa tá entregando aquilo que ela tem que contar, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O histórico tem a ver com o tempo, né? É como as coisas aconteceram cronologicamente, né? Isso. Historicamente aconteceu desse jeito. Algumas pessoas, elas contam assim, né? Elas retomam... E a narrativa não precisa obedecer esse... E o tempo narrativo está na nossa mão, gente. O tempo narrativo é assim, ó. E nós falamos isso, eu acho que em roteiro ou na aula anterior, que é como é que a gente constrói, né? Aqueles roteiristas maravilhosos que pegam o fim, botam no começo, né? Então, assim, isso se chama tempo narrativo. É quando eu pego a história da minha fonte e eu desmembro ela e recomponho ela. Então, eu posso, daqui a pouco, fazer um flashback do passado, né? E colocar antes de ela contar a história. Funciona muito bem, né? Outra coisa que eu posso fazer e que também funciona muito bem é a repetição de atos. E é bem pouco usado como recurso em documentários. Eu vejo os alunos usarem bem pouco, né? Talvez porque a gente discuta pouco isso. Mas o que é a repetição de atos? Vamos dizer assim, ó, eu tô filmando e aí a pessoa está me contando uma cena em que... Vou pegar aquela história bem marcante daquela senhora que estava embaixo da ponte, que tomou uma pedrada e ela está contando aquilo. Vocês lembram desse documentário? Tá. E aí que a gente passou aqui na aula, tá? Então, ela está contando que ela tomou uma pedrada, que ela estava sendo abusada, que um monte de coisa. Vejam quantos elementos de flashback eu tenho. Eu posso jogar cenas da ponte antes disso acontecer para criar um drama. Eu posso deixar uma cena com uma água ali, com sangue, né? E o voice-over, né? O que a gente chama de off em jornalismo, o off em cima daquela fala. Ou seja, eu posso voltar no tempo e, ao mesmo tempo, seguir com uma linha histórica na narrativa. Eu posso, em algum momento, ter a entrevista de um ângulo
em que ela está falando algo e depois ter uma reinserção com uma gravação de outro ângulo. Eu estou mostrando aqui, é muito engraçado da aula no remoto. Mas seria assim, uma está aqui, outra está aqui, tá? Eu estou mostrando fora da câmera, como vocês vão entender. Tá? Então, assim, são ângulos diferentes e entradas em momentos diferentes. E o momento em que mostra a segunda câmera enquadra um lado aqui, ó, por exemplo, que vocês não têm e que revela algo dessa história. Isso é muito interessante, gente. Jogo de câmera mostrando o mesmo tempo com angulações diferentes, sendo que a segunda, que vem só mais à frente na narrativa, vai revelar um ponto de intersecção anterior. Isso aí a gente estava comentando, né? Na hora que a gente for gravar nossas entrevistas com os personagens, a gente estava falando. Eu já estou também bem perdida, assim, que eu já não sei se eu falei no outro grupo de entrevista, se foi nesse, mas acho que foi com as gurias. A gente vai estar fazendo pelo Zoom. Então, pelo Zoom, tu tem aquela imagem de frente, que tu pega aqui, já quase do pescoço para cima, né? E a ideia era pedir que alguém filmasse as nossas personagens em casa, pegando o corpo também, porque às vezes tem uma reação, uma expressão corporal que tu não tá pegando, e ela é muito importante. Às vezes é um pé batendo, é uma perna cruzada, é uns dedos, né, tensos. Então, a gente estava pensando nesse sentido de trabalhar esse jogo. A gente com o Zoom e alguém filmando essa personagem em casa para ter essa troca, né? A gente fez um pouco isso ali no Projeto V, né? Mas eu acho que é muito legal. Tem uma aula que eu dava num outro curso, que é um pouco do que eu quero retomar com vocês na aula que vem no presencial sobre enquadramento. E uma vez eu fiz um exercício, eu deixei 2 câmeras pegando a entrada dos alunos, tá? E aí eu retomei mostrando enquadramento, a entrada, aquela que pegava bem assim, ó, cintura para cima, plano americano, tá? E aí todo mundo enxergando a entrada, se vendo, olha ali, eu entrei, atrasou, tá bom. E aí falando da potência que é um enquadramento desviado. E ninguém tinha percebido, eu deixei uma GoPro embaixo de uma cadeira, filmando toda a entrada assim, tipo do joelho para baixo, sabe? E foi uma experiência para mostrar o que eu estava querendo dizer na aula, assim, do quanto este olhar ressignificado de uma perspectiva inédita consegue fazer isso aqui, né, gente? Ó. Tá? Então, lembrem, muito boa essa de tu deixar uma câmera para pegar o corpo. Por quê? Porque a gente conta uma história não só com a fala. E quando a gente conta uma história não só com a fala, quando a gente conta com a luz, com o movimento, a gente consegue um impacto que a fala não tem, tá? Então, esses elementos, a gente... Diga, Renata. Eu vou te cortar só porque para não me esquecer que eu ia dar dica. Tem aquele livro, Corpo Fala, que ele é muito importante porque te faz perceber os movimentos, as expressões, é um olhar, às vezes é a forma como tu mexe os lábios, é um dedo, é um gestual. Então, aquele livro é muito bom para quem quer trabalhar e entender um pouco mais do corpo, né? Porque o corpo entrega tudo aquilo que tu não tá falando. Porque tu tá falando e tu pode estar pensando exatamente o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, porque se eu falar isso eu vou me emocionar, eu não quero entregar que eu tô emocionado. Mas o corpo, ele te denuncia, não tem... É numa entrevista de emprego, é durante uma aula, uma apresentação de trabalho, uma gravação. E eu usei muito esse livro quando eu fiz minha monografia, quando eu fiz RP, né? Para entender um pouco mais as expressões, entender o que as pessoas transmitem. É muito legal esse livro, quem quiser. Muito bom, muito bom. Oi, Mércio. Tudo bem? Bom dia para todos. Então, assim, ó, para encerrar essa parte, a gente entrar aqui, Mércio, a gente está falando... Mércio. Opa, tudo bom? Tudo bem? Igor. A gente está falando aqui retomamos um pouquinho o argumento, né? Falando de personagem e da narrativa, né? De como encaixar o personagem na narrativa e algumas questões, porque na aula que vem vai ser o presencial, a gente vai estar falando no início da aula sobre enquadramentos, movimentos de câmera, todas essas questões agora que a gente está fechando aqui, que a Renata falou, né? Das expressões que não são as verbais, as ditas, né? Legal. E de como a gente pode construir isso, né? Para que depois a gente faça a reunião de grupo, né? Tá, não, tá vendo? Nós temos os integrantes dos 2 grupos hoje, tá bom, tá ótimo. Então com isso a gente fecha, tá, gente? Eu vou colocar
esse trecho aqui, tá? Do livro do roteiro de documentário, tá? Que eu acho que é bem legal vocês terem esse material. E aí, a partir de agora, mestre, eu estava combinando com eles que a semana que vem a gente tem a aula gravada, né? Desculpa, a aula presencial com Ecos, né? E aí, depois, a gente já está só na parte de gravações, decupagens e tudo mais, e que a gente se encontra no Zoom a partir do momento que tu entra. Tá. Para não ficar essa coisa quebrada de eu atender uns, aí depois quando tu, né? Porque eu acho que vai ser muito ruim tu acompanhar assim com a... Sim, é estranho. É estranho, né? Então, enfim... eu vou tentar agilizar um pouco. O que acontece? Eu me tornei um professor que eu critiquei em outros. As minhas aulas da turma do primeiro semestre, eu não gosto de estourar a aula. Eu já tinha problemas quando eu dava aula, que o professor da aula anterior estourava, e aí o aluno chegava e dizia, professor, a gente nem pôde tomar um café. Eu, não, então tomem um café e venham para minha aula. Só que a turma do primeiro semestre, cara, para eles o horário de aula é 8h15, 8h10. E aí eu com um monte de conteúdo. Aí a segunda aula que eu estouro de novo é 9h40, os caras já têm que ir para outra aula, senão eu vou acumulando, né, conteúdo, mas não vou mais estourar, não vou. E aí é isso, eu estou entrando aqui 9h45, em princípio eu consigo entrar 9h30, termino a aula e já vou, né, para outra direto. Hã? Tu quer deixar então 9h30? Eu acho que sim, que aí eu vou falar com eles, gente, não, eu não posso prejudicar a minha próxima aula. Tá. Enfim, vou dar menos conteúdo se for o caso. É que realmente é uma coisa impressionante. Eu fico hoje assim, era 8 da manhã, eu tava sozinho, sabe? Cara, minhas turmas normalmente os alunos chegam um pouquinho antes e tudo. Eu falei, cara, hoje não vai vir ninguém, a turma é pequena, tudo isso. Sim. Aí 8h10 vem todo mundo. Não, tu sabe, cara, que essa coisa da gente colocar às 9 foi justamente porque nós percebemos que no remoto parece que piorou. A gente botava às 8, a gente conseguia começar mesmo 8h20, 8h30. Aí era super chato para quem estava às 8, ficava com aquele gap gigante. Mas também não fazia sentido a gente começar e ter que repetir, sabe? E tinha aulas que era com participação. Então, assim, tá, 9 horas... E é isso aí, né? Aí quem tá, quem não tá, paciência, né? Porque 9 horas a gente já tem que estar sem chinelinho no pé, né? Eu acho só que os grupos podem começar nesses primeiros créditos ser um horário de trabalho. Sim. Porque é uma disciplina que sempre foi assim no presencial, em que o aluno fica lá trabalhando, o professor vai ali, conversa com um grupo, conversa com outro. Eu acho que é uma das disciplinas assim que o aluno tem mais autonomia. Não adianta, não sou eu e André que vamos fazer um documentário. Pô, a gente vai tentar mostrar, né, caminhos possíveis para isso até o último minuto de aula. Mas vocês têm que se gerenciar. Outra, a partir do momento que vocês, né, vão gravar, pô, aproveitem, né? Às vezes sexta de manhã às 8 horas. Tá, é que tem gente que gosta de tudo muito cedo, tem convidado que não vai querer. Enfim, vamos tornar isso muito útil. Mas 9h30 eu consigo entrar, vou terminar 9h25. Vou dizer, pessoal, eu tenho uma aula depois, enfim. Vou dar... Enfim, vamos começar. É que realmente... Eu tenho uma turma que começa às 8. Eu tenho que entrar 5 para as 8, já tem 4, 5 alunos que gostam de ficar conversando. Agora, no geral, no online é isso. No novo, tem muita cadeira de 2 créditos, né? Então, realmente, não tem como tu empurrar o horário, né? Não tem. E não, tu falou uma coisa relógio ali, aí eu começo a me desculpar, sabe, para os alunos. Pessoal, a gente está muito estourado. Tá, mas assim, né? Vocês chegam tarde. Tipo, eu sou culpado, mas tem um problema ali. Mas são alunos legais, cara. A gente tem tido uma sorte nas turmas que entram aí, que, enfim. Então, vamos para a próxima etapa aí. Só me vamos lá. Então, vou parar de gravar e a gente vai criar as salinhas, tá? Uhum.